Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio dessa série Arrebatamento. Estamos aqui mais uma vez, depois de um período aí afastados dos vídeos, mas eu vou estar subindo um vídeo depois falando um pouco sobre esse tempo, algumas coisas que aconteceram aí e dar uma explicação para vocês. Eu tentei até manter o meu Instagram atualizado e com postagens, com informações, mas vamos para o que importa, que são os nossos episódios, para continuar esse estudo da Palavra de Deus. Se você não assistiu ainda nenhum episódio da série, vai lá nos episódios do começo, acompanha certinho o que a gente está tratando aqui, porque hoje nós vamos dar continuidade partindo do ponto dos falsos cristos, que nós abordamos no último episódio. Tá? Então daqui para frente a gente vai seguir com o assunto de hoje, que é guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremotos. Por que Jesus falou disso? São sinais da sua vinda, são sinais de que está longe, que está perto. É sobre isso que nós vamos falar hoje, então vem comigo para o nosso estudo. Bom, pessoal, da última vez a gente parou aqui nessa tela dos falsos cristos, homens que apareceram aí dizendo que eram o Cristo, que trouxeram muitos seguidores para si, com mensagens apocalípticas de salvação e redenção, uma certa mensagem de exclusivismo também, né? Por que não dizer assim? E eles, com exceção do nosso querido Henry, que virou um humorista aí, né? Os outros não tiveram fins bem-sucedidos no seu propósito, mas nós vamos passar adiante daquilo que é falado no discurso escatológico de Jesus, em seguida dessas informações dos falsos cristos, que é diferente de anticristos, tá? A gente vai abordar isso na continuidade do nosso estudo, mas anticristo e falso cristo são coisas absolutamente diferentes. Então vamos dar prosseguimento aqui e ver o que vem a seguir no discurso escatológico de Jesus, tendo como raiz principal o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Continuemos aqui. Então nós temos a continuação, já estamos com a tela um pouco mais alta, nossa árvore continua crescendo, e nós temos em Mateus capítulo 24, o verso 6 continuando, que diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Antes da gente seguir aqui com os textos paralelos nos evangelhos de Lucas e de Marcos, tem muita informação importante aqui. Jesus fala que vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras, não necessariamente que vão participar ou estar envolvidos em guerras e rumores de guerras. Isso faz muita diferença, você participar e você ouvir falar. Ele fala também que não se assustem, porque é necessário, é importante que isso aconteça. Mas aí tem um detalhe sensacional: ainda não é o fim. Isso é importante porque nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas Jesus ele dá um sinal daquilo que não é para você se assustar, porque não é o fim. E aí ele fala guerras e rumores de guerras. E ele continua: se levantará nação contra nação, reino contra reino, né? E até hoje temos monarquias, né? Pestes, terremotos, fome em vários lugares. Isso quer dizer que Jesus está dizendo para eles ficarem atentos a esses sinais também ao redor deles, não só onde eles estão. Vários lugares quer dizer, além daqui onde a gente está, outros lugares vão ter isso. Fiquem atentos a esses detalhes. E aí Jesus fala: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nós vamos falar sobre esse princípio das dores. Você já deve imaginar o que é, mas Jesus está dizendo que é o princípio. Quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus ele fala: ainda não é o fim. E depois ele fala no verso 8, o princípio das dores. Então, todas essas situações, guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremoto,
é necessário que isso tudo aconteça, mas não é o fim, é o princípio das dores. Então esses são sinais muito evidentes de que a volta dele não está para vir. Tá? E nós passamos recentemente, estamos em guerra nesse momento que é gravado o vídeo, estamos ainda convivendo com uma pandemia controlada, é verdade, mas não eliminada, porém ela já é quase como uma gripe H1N1, por exemplo, que ela é controlada por vacina, mas quando surgiu fez um certo estrago também, não comparado com a não simpática que nós estamos passando agora, mas veja que tudo isso são sinais de que está começando as dores, e esse termo ele é muito específico, eu vou falar sobre isso, e não é o fim. Mas agora vamos ver o que os outros evangelhos falam acerca desse mesmo texto e se tem informações diferentes para o nosso entendimento. Vem comigo aqui. Em Marcos 13, você vai ter o verso 7 dizendo: "E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações." Essas coisas são os princípios das dores, que você tem informações praticamente iguais, exceção a mudança da palavra tribulações ali, que são dificuldades, que são perseguições, talvez em menor escala, comparado, por exemplo, ao que tem hoje, comparado com o que ainda virá. Mais um texto aqui. Lucas 21, ele vai dizer: "Quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino." Veja que em Lucas 21 ele sintetiza mais a informação. Ele traz 2 versículos mais curtos, mas que envolvem essas mesmas características dos outros. Então, o que os 3 evangelistas concordam aqui sobre o texto é que quando começar a acontecer essas coisas, quando você começar a ouvir sobre essas coisas, não necessariamente participar delas, mas ouvir sobre elas, não se assusta, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Lucas fala, mas o fim não será logo. Tá? E aí, tanto Marcos quanto Mateus, eles falam de um aspecto que lhes é mais característico, no que diz respeito ao convívio da época, que eles chamam tudo isso de princípio das dores. Lucas fala somente que é o princípio, mas eles são mais enfáticos. Mateus e Marcos falam, é o princípio das dores, e esse termo ele é específico e tem uma característica muito importante. Ok? Quando Jesus ele fala que vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras, se levantará nação contra nação e reino contra reino, no contexto daquela época, você vai perceber na história, você vai perceber historicamente, que não era algo tão comum assim. Você vai falar assim, mas desde que o mundo é mundo, os povos estão em guerra, desde que o mundo é mundo, as nações lutam umas contra as outras por território, por riquezas, pelo que for. Isso é verdade. Só que Jesus, quando ele fala desses sinais que ele está explicando ali acerca do momento que eles estão vivendo, isso vai ficar mais claro na continuação do discurso de Jesus. Mas esses sinais aqui, Jesus está falando no momento em que os povos ali, tanto do Império quanto aqueles colonizados, por assim dizer, viviam o que nós chamamos de Pax Romana, que do latim é paz, pacificação romana. E o que é que isso tem de importante para nós? Vamos entender o contexto aqui para saber por que é tão importante Jesus falar que guerras e rumores de guerras eram sinais aos quais eles deviam estar atentos. Eles ouviriam falar sobre, eles não estariam propriamente envolvidos dentro, mas vamos entender por que isso é importante. Olha só o que era a Pax Romana. Quando o Império Romano se expandiu grandemente, ele teve que adaptar suas políticas para governar e estruturar igualmente os demais territórios e povos conquistados por eles. A partir de quando Roma deixou de ser república e tornou-se império,
foi criada a política de governos chamada Pax Romana. Isso era o que? Era um conjunto de práticas políticas que definiam a paz e a prosperidade desses territórios dominados por Roma. Teve início em 27 a.C., com a coroação de Augusto César, e terminou em 180 depois de Cristo, com a morte de Marco Aurélio. Apesar do vocábulo latino pax indicar paz, essa política de pax romana não foi propriamente pacífica. Então, em síntese, o que é que seria a pax romana? Roma se expandiu de tal maneira e conquistou tantos povos e tantos impérios que eles estabeleceram uma política nesses povos, nesses países que eles conquistaram, que foi chamada de a paz romana. É como se eles governassem tudo e chegassem nesses lugares que eles conquistaram, que eles tomaram pela força, pelo poderio militar, e implantassem o seu estilo, o seu modo de viver naqueles lugares para que eles fossem representações, como se fossem embaixadas romanas, onde se aplicava a lei romana, se falava o idioma dos romanos, se aplicava a cultura, a filosofia, a história dos romanos, se aprendia a escrever sobre os romanos. Eram pequenas Romas que eram ali instituídas e estabelecidas nos lugares onde eles conquistavam. Então, por que era chamado de paz romana? Porque se você tivesse nos lugares conquistados várias pequenas outras Romas, Roma não brigaria com Roma. Tá? E isso durante um certo tempo funcionou. Só que não era exatamente uma pacificação, porque se estabelecia uma certa paz, mas a coisa não era bem assim. Vamos continuar aqui. Roma se estabeleceu como império justamente com as inúmeras conquistas através da guerra e o poderio das legiões romanas. Inclusive a presença das mesmas nos diversos territórios conquistados é que garantia essa paz e resistia a qualquer possível revolta dentro de um desses territórios. A suposta paz se dava pelas defesas das legiões nas fronteiras, impedindo invasões estrangeiras, bem como estabelecendo nesses territórios a cultura, idioma, religião e a moeda vigente em Roma. Um autêntico processo de colonização chamado de romanização. Se era um processo opressor, a paz romana também buscava conquistar a lealdade territorial através do desenvolvimento arquitetônico, artístico, religioso, econômico, sempre implantando a forma romana de fazer as coisas. Veja que é o que a gente acabou de comentar. Roma conquistava pela guerra. Ela chegava com seu exército, seu poderio, as suas armas mais desenvolvidas. A própria espada gladius, ela era uma tecnologia desenvolvida à frente do seu tempo para o combate corpo a corpo. Porque a gladius é a famosa espada de dois gumes a qual Paulo se referia. Que ela é uma espada que a ponta dela, diferentemente das espadas do Oriente Médio, inclusive até hoje, né? Você pode ver isso em filme de Indiana Jones, Príncipe da Pérsia. As espadas orientais, principalmente para o lado dos árabes e muçulmanos, ela era lâmina apenas de um lado, com um formato curvo. Roma faz uma espada de lâmina mais curta, né? Tamanho de um antebraço, mais ou menos, e ela cortava desses lados aqui. Ela tinha um formato desse lado que ela era como se fosse assim, né? Seria um losango aí, né? Como se fosse um losango, no formato da lâmina dos dois lados. Ela cortava aqui, e na ponta ela fazia essa pontinha que era um triângulozinho. Ela cortava aqui e cortava na ponta em cima. E ela era lâmina curta, porque eles tinham ali o sistema, né, de escudos, né? Que eles se protegiam. E aí, quando abria, eles atacavam de frente. Então ela cortava aqui e cortava na ponta. Razão pela qual Paulo usa a gladius como um exemplo de uma espada de dois gumes tão cortante que divide a medula da junta, que são partes indivisíveis, assim como alma e espírito, mas esse é assunto para outro vídeo. Paulo fala a palavra de Deus é como essa espada gladius, tão pontiaguda que divide coisas indivisíveis, né? E isso era uma tecnologia revolucionária para a época, porque eles tinham essa possibilidade de se defender e com um ataque mais próximo eles atacavam com essa espada e retiravam. Razão também pela qual Paulo fala que aquele que maneja bem a palavra de Deus, né, quando ele faz recomendação aos obreiros,
ele fala que maneja bem. Manejar é um verbo usado para armas, para lâminas, para espada. Então ele fala de realmente usar a palavra como algo que no corpo a corpo ela tinha uma eficiência maior em relação ao seu oponente. E aí ele fala de manejar a palavra no uso de ataque e defesa, por assim dizer. Então veja que os exércitos e as legiões dos romanos tinham tecnologias avançadas nas suas armas, nas estratégias de combate, entre tantas outras coisas. E eles estabeleciam essa paz quando conquistavam os terrenos e colocavam ali partes do seu exército para ser como se fosse a polícia daquele local e garantir que a implementação de moeda, religião, cultura, idioma, arquitetura fossem realmente estabelecidos nos lugares que eles conquistavam. Tá? Então era uma aparente paz, mas segundo a opressão vinda pela conquista do território através da guerra. Mas também é inegável, como a gente falou, que essa Pax Romana ela trazia para áreas mais pobres ou mais subdesenvolvidas o avanço que Roma oferecia, com cultura, moeda, filosofia, idioma, religião, arquitetura, construções, a própria adaptação e ensino das técnicas militares para as pessoas que cresciam ali. Enfim, também tinha seus benefícios, se é que pode dizer que eram benefícios. Continuando aqui. Roma investiu em infraestrutura com edifícios e monumentos públicos que atendiam à necessidade da população, o que dinamizou a economia e agradou os povos locais, é lógico. Construções de estradas que multiplicavam as vias de acesso, inclusive essa é a razão pela qual se popularizou até os dias de hoje a expressão "todos os caminhos levam a Roma", pela quantidade absurda de estradas e vias de acesso que foram criadas para que os romanos transitassem entre os seus territórios conquistados. Por isso vem a expressão "todos os caminhos levam a Roma", por causa da grande quantidade de estradas e vias de acesso que os romanos construíram nesse período de Pax Romana. Também nesse período se disseminou e popularizou o latim, falado e escrito. Inclusive, essa é a razão pela qual se popularizou também, até os dias de hoje, a expressão "quem tem boca vai a Roma". Da maneira que o latim falado pelos romanos se espalhou pelos territórios conquistados, tinha muita gente falando latim. Então, uma extensão territorial na qual as pessoas compartilhavam do mesmo idioma popularizou a expressão "quem tem boca vai a Roma". Ou seja, para encontrar Roma, basta você saber falar, porque se você sabe falar, e provavelmente era o latim naquela época, todo mundo fala latim, então você chega onde você quiser. Tá? É por isso que se popularizou a expressão "quem tem boca vai a Roma", porque muitos lugares, territórios e povos falavam latim naquela época. Tá? Tanto que o latim ele foi o primeiro inglês falado em grandes extensões territoriais e países diferentes. Depois veio a ser o grego e hoje o inglês que nós conhecemos, mas isso também é mais para frente. Tendo também o continente americano posteriormente recebido a fala e escrita latina, por isso somos chamados de latino-americanos. Olha só! Essa política de administração fez com que não houvesse oposição que estremecesse a estabilidade romana e não houveram revoltas que pudessem fazer frente à legião romana. Por isso esse período foi chamado de Tempo de Paz Romana. Então a estrutura foi tão grande que durante muito tempo não houve quem pudesse se levantar contra Roma. Primeiro porque não tinha força para isso. Segundo porque também, se você for pensar, não era muito inteligente abrir mão desses benefícios. Você recebe uma moeda com valor mais alto, você recebe um idioma e cultura que te possibilitam acesso a lugares mais remotos, você tem infraestrutura, você tem ali edificações de prédios públicos, né, como por exemplo os primeiros bancos, as primeiras escolas, né, os primeiros auditórios, os primeiros locais para eventos públicos, tinha seu certo benefício. E isso meio que fez com que a Pax Romana durasse todo aquele tempo que a gente já viu, né, até 180 depois de Cristo. Veja que Cristo está falando isso aproximadamente no ano 30, a Pax Romana ela acaba em 180 depois de Cristo. Então aí, basicamente, 150 anos depois que Jesus faz esse discurso, é que a Pax Romana vem se acabar, né? Então por isso esse período de paz durou tanto tempo, por causa desses vários benefícios
conquistados, é verdade, com guerra e opressão, mas que depois o nosso país mesmo é resultado de uma colonização portuguesa, né? Então, tem os prós e tem os contras. Claro que muita gente morreu para que isso acontecesse, foi uma coisa imposta, autoritária, mas foi chamado de período de Pax Romana, conhecido historicamente, tá? Que é uma coisa mais ou menos parecida com o que acontece no Dia de Ação de Graças, né, na América do Norte, que tem o lado daqueles que chegaram de fora e entraram no território ali, e eles dão ação de graças por ter conquistado, mas se você for olhar do lado dos indígenas, dos nativos norte-americanos ali, não é um dia para se comemorar e não é um dia para se dar graças, porque eles foram os invadidos, né? Mas isso também é história para um outro vídeo, só que é um paralelo oportuno para a gente fazer. Continuando. Nesse período nasce Jesus e vivem os apóstolos, período de Pax Romana, tá? Tempo que não havia oposição para Roma, onde guerras entre povos e nações era impensável para aquela época. O apogeu romano parece ser eterno, pois ninguém prevalecia contra o avanço cultural, tecnológico e econômico. Essa difusão latina foi um facilitador da implementação da cultura grega por todo o mundo. Nessa época, o grego ele já era um idioma global, como temos, por exemplo, hoje o inglês, visto que os documentos mais importantes da época eram escritos em grego, como, por exemplo, o Novo Testamento, entre outras famosas obras literárias, especificamente novelas e filosofias gregas. Aqui a gente tem um detalhe muito curioso, porque na história, e isso quem está dizendo não sou eu, não é a Bíblia, mas na história, nos livros de história, é impossível você cravar o momento exato que a cultura greco-romana estão fundidas e aí deixa de ser uma expansão romana e passa a ser uma expansão grega. Até porque o próprio grego ele é muito semelhante ao falar do latim. Tá? Com Alexandre o Grande é que começa essa grande expansão grega, tanto que a gente usa até hoje termos, né, como cultura greco-romana, luta greco-romana, filosofia greco-romana. Existe um momento que elas são praticamente inseparáveis. Depois isso se dá uma maior ênfase com a expansão grega. Você vai ver que, por exemplo, documentos muito importantes, eles são escritos já no idioma grego e, como eu disse anteriormente, o grego passa a ser o inglês da nossa época, que até um pouco tempo atrás era somente o latim. Então, na história, você não vai achar livros de história que digam exatamente o momento que a expansão romana passa a ser chamada e considerada de expansão e difusão grega, porque o grego ele começa a tomar nos escritos, na filosofia, na cultura. Você pode ver que a mitologia grega e a mitologia romana existe um grande sincretismo onde os deuses são praticamente a mesma coisa, só muda o nome. Para você ter uma guerra, para você ter uma ideia, o deus da guerra é chamado de Marte na cultura romana e Ares na cultura grega, mas são exatamente os mesmos. Você vai ter Zeus e Júpiter, entre tantos outros exemplos, né? Você vai ter Vênus e Afrodite. Os romanos, por exemplo, eles tinham mais esse costume de nomear os seus deuses como os planetas fora da Terra. Evidente, né? Planeta dentro da Terra não tem como além da Terra. Mas eles nomeavam os planetas, né, como sendo os seus deuses, o seu panteão de deuses romanos, como a gente conhece até os dias de hoje. Continuando aqui. Talvez a paz romana seja um dos indícios mais irrefutáveis de que a vinda de Jesus não se dará enquanto houverem guerras, ou pelo menos rumores das mesmas, visto que Jesus chama esse período de princípio das dores, ou seja, distante de ser o fim dos tempos. Paulo entendeu a representatividade desse sinal e trouxe essa orientação à igreja de Tessalônica. Veja aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, que diz assim: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Olha, eu acho que esse seria um excelente resumo para o que Jesus fala das guerras, rumores de guerras e princípio das dores como ainda não sendo o fim. Paulo explica isso, ele fala, quando alguém disser, né, quando afirmarem para vocês paz e segurança,
aí então virá repentina destruição. Então veja que o período de paz romana, Jesus falou, a gente está no período de paz, ninguém se opõe a Roma. Mas vai ter um tempo que vocês vão ouvir sobre guerra e rumor de guerra. E aí os apóstolos pensavam, mas será que vai ter alguém com coragem para se levantar contra Roma? Ou seja, eles estavam em paz, ainda teriam que passar por esse momento de guerras e rumores de guerras, mesmo que não diretamente envolvidos, porque eles ouviriam sobre guerras e rumores de guerras, não necessariamente estariam envolvidos. E aí o fato de você ser invadido, de ter uma revolta, de você ser destruído, não propriamente é guerra. Porque Jesus ele especifica, é nação contra nação, reino contra reino. E aí nós temos exemplos disso que nós vamos chegar lá. Mas Paulo entendeu isso e usou o mesmo exemplo que Jesus. E o detalhe curioso que eu já trouxe em vídeos anteriores. Paulo usa esses exemplos de Jesus sem que na época da carta para Coríntios e Tessalônica tivesse algum escrito, não havia evangelho escrito ainda. As cartas de Paulo são os primeiros escritos que a gente tem por datação no Novo Testamento. Ele não tinha os evangelhos para consultar, mas ele sabia exatamente o que Jesus havia dito. E eu tenho uma teoria sobre isso que num outro vídeo a gente fala. Mas Paulo traz informações antes dos evangelhos escritos. Veja então a importância desses dois sinais, o período de guerra, o período de paz, mas principalmente as dores de parto. Paulo usa isso seguindo o mesmo exemplo que Jesus usou, e isso tem grande importância para o nosso estudo. Vamos continuar aqui. Perceba que claramente o discurso de Jesus, o entendimento de Paulo e a própria história nos mostram que o sinal de que Jesus não volta ainda é a realização de guerras e os rumores das mesmas, tomando aí os noticiários, né? Enquanto que a sua volta está diretamente relacionada ao período de pseudo-paz de um governo opressor e impositor. Veja que Jesus nasceu durante a Pax Romana e Jesus volta durante um período de governo do anticristo quando se afirmará paz e segurança, como disse Paulo. Também quando as pessoas estarão bebendo, casando, desapercebidas, dada a tranquilidade dos tempos, como nos dias de Noé. Mas isso é um assunto de um outro episódio mais para frente, logicamente aqui no nosso estudo. Então olha que importante o que Jesus e Paulo disseram. Jesus ele nasce durante um período de pseudo-paz, onde um governo opressor e impositor está governando, e Jesus volta num período também de suposta paz, com um governo opressor e impositor. E aí quando disserem, olha, paz e segurança, aí virá repentina destruição, que são sinais que Jesus vai dar mais para frente. Então isso que é importante você assimilar. O sinal das guerras e dos rumores de guerras, né, como Guerra Fria, como Guerra Civil, como já tiveram, são grandes sinais de que não é a volta dele, ou que ela não está próxima. Né? Os evangelistas falaram, foi quando você ouvir de guerra, rumor de guerra, entre outras coisas que a gente ainda vai falar, é certamente um sinal de que não está próximo. É o princípio das dores, ainda não é o fim. Paulo entende isso e afirma isso na sua carta para a igreja de Tessalônica. Tá? Então, existe uma razão para isso. Jesus e Paulo falam exatamente a mesma linguagem sobre exatos mesmos sinais. Vamos continuar. E sobre as guerras e rumores de guerras, olha só os momentos que nós já tivemos. Segundo a Folha de São Paulo, as 10 guerras mais importantes da história da humanidade até então. Vamos lá. A Guerra Civil Americana, né, de 1861 a 1865, aonde uma média aproximada aí, para mais ou para um pouco menos, 850 mil soldados morreram. Temos também a Guerra Soviética no Afeganistão, já mais recentemente, né, de 79 a 89 da nossa época. Mais de 1.100.000 civis e tropas afegãs, combatentes da Aliança Islâmica Mujahideen e soldados soviéticos foram mortos. A gente tem tanto morte de soldados quanto de civis nessa guerra, né? Guerra do Vietnã, 1955 a 75, totalizando aí uma contagem de morte de cerca de 3,2 milhões de vidas entre civis e soldados, né? Mas outra guerra absurda.
Guerras napoleônicas, né, envolvendo aí tudo que Napoleão empreendeu, né, de 1803 a 1815, resultou em mais de 6,5 milhões de mortes, também entre civis e soldados. A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, incluindo civis, aí, também entre soldados e civis, próximo de 8 milhões de mortos. Coisa absurda. Veja que o número vai só crescendo, né? A rebelião de Taiping, de 1850 a 1864, cerca de 20 milhões de mortos entre soldados e civis. Veja que essas guerras todas que eu estou enumerando, eu não vou falar sobre cada uma delas porque esse não é o objetivo, mas nós estamos querendo mostrar que há muito tempo se há guerra entre nações contra nações e reinos contra reinos, que é exatamente o que Jesus disse. São períodos nas quais certamente ele não veio, porque já passamos por esses períodos, mas Jesus ele dava indicativos. Então, os povos dessa época, os cristãos dessa época, tinham que ter esse entendimento de que eram sinais de que não estava próxima a vinda dele. Né? A gente ouve nas igrejas, Jesus está cada vez mais próximo, Jesus está cada dia mais perto. Numa contagem cronológica pode ser que sim, hoje ele está mais perto do que estava ontem, se você for analisar como uma linha do tempo lógica, como é o tempo da nossa vida. Mas com Deus infinito e eterno, que não começa e não termina, para ele dá na mesma. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso, eu vou entrar um pouco mais nesse exemplo, mas a gente tem que tomar esse cuidado com aquilo que é chamado de iminência, que não é uma verdade bíblica, os exemplos são usados de forma errada, mas a gente vai falar mais sobre isso. Veja que as guerras são grandes indicativos de que não é a vinda dele, que é o princípio das dores, que não está próximo ele vir. Tá? Continuando aqui. Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945, com quase 23 milhões de mortos. E aí chegamos finalmente à Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, com um total de 37 milhões de mortos. É interessante que os testemunhos de Jeová eles têm muito essa Primeira Guerra como um grande exemplo de cumprimentos de várias profecias, né? Existe ali sim um embasamento sólido, consistente, firme, que deve ser sim levado em consideração, mas a Primeira Guerra Mundial ela tem sim grande importância no entendimento do cumprimento de uma série de profecias apocalípticas. A gente pode falar isso depois no assunto mais sobre o Apocalipse, mas existe uma grande importância nessas guerras, a gente vai comentar sobre elas um pouquinho. Continuando aí, você tem as conquistas mongóis, né? Você vai ter o grande império de Gengis Khan, né? De 1209 a 1368, né? A gente tem aí quase 2 séculos, né? E resultou na perda de 60 milhões de vidas, juntando todas as conquistas do Império Mongol. E aí você tem a Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 1945, mais de 72 milhões de mortes entre civis e entre soldados. E você tem uma característica diferenciada dessas guerras mundiais, porque elas envolviam várias nações e aconteciam em diferentes territórios, envolvendo diferentes países, cumprindo o que Jesus falou sobre nação contra nação, reino contra reino. E você tem aí uma série de relatos de coisas terríveis que acontecem nesse período, povos específicos sendo perseguidos, etnias específicas sendo perseguidas. Você tem coisas absolutamente terríveis que acontecem nesse período, mas você tem, por exemplo, o cumprimento de uma profecia linda imediatamente após o término, especificamente em 1948, que você vai ter o reconhecimento do Estado Independente, né, de Israel, eles reconhecidos como uma nação, cumprindo uma profecia também de que uma nação seria reerguida em um dia, né? E você pode também aplicar Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, que segundo a palavra do Senhor, a nação num dia ela se restabelece. Claro que para uma nação passar a existir, basta você assinar um documento afirmando sim, ela existe. Então a profecia se cumpre. E depois eu vou trazer para vocês, numa outra oportunidade, eu tenho um livro sobre os costumes judaicos, que esse livro é de 1951,
e é um dos primeiros livros autorizados a serem já publicados e distribuídos a nível mundial, né, já tendo Israel reconhecida como uma nação independente. Isso é muito relevante para a época, e eu tenho um livro desse, e numa outra oportunidade eu mostro. Eu podia ter trazido hoje, eu acabei esquecendo, mas vai ter uma outra oportunidade que eu posso estar mostrando assim, esse livro para vocês. Continuando aqui. Atualmente, nós temos aí, entre 2022 e 2023, esse período em que está sendo gravado esse episódio, nós temos aí acontecendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Até agora, no momento que esse vídeo é gravado, estima-se um total aproximado de 250 mil mortos, sendo aí desses aproximadamente 15 mil soldados. Tá? É uma fonte da BBC News. Então, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, no mês de fevereiro, tá, de 2023, exatamente neste momento, enquanto eu gravo, o número de mortos entre civis aí e soldados somando dá 250 mil, tá? E desses 250 mil, estima-se que 15 mil aproximadamente sejam soldados. Então, sinto lhe dizer, meu irmão, mas baseado no que a gente tem falado aqui, neste exato momento em que vivemos, nós estamos aí convivendo com pandemia, nós estamos vivendo com uma guerra localizada entre duas nações distintas, e nós temos rumores de outras guerras, como recentemente tivemos Estados Unidos e Irã, tivemos ameaças da parte da Coreia do Norte, tivemos algumas ameaças da parte da China, que são os rumores de guerras. Então, são sinais de que não está próxima a vinda de Jesus. Se você acredita na iminência do arrebatamento, que Jesus volta a qualquer momento, sinto lhe dizer que você vai ter que esperar mais um pouquinho e que não está tão perto assim dele voltar. O que não quer dizer que você tem que diminuir a sua vigilância, porque se ele não volta visivelmente glorificado no céu, pode ser que ele volte e busque a sua vida e volte individualmente para mim ou para você. A nossa vigilância é necessária da mesma forma, tá? Mas o período na qual Jesus volta glorificado com grandes sinais no céu, as potências do céu abaladas, entre outras coisas que certamente vamos falar em outros episódios, esse indicativo de que neste exato momento estamos vivendo aí países com fome, nações em guerra e convivendo com uma peste, que é uma pandemia, são indicativos exatamente de que Jesus não está perto de voltar, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Tá? Nós vamos continuar aqui porque tem mais sinais. Jesus também falava sobre terremotos em diversos lugares, que também eram indicativos de que não seria próximo à sua vinda, mas era o princípio das dores. Então, ainda segundo a Folha de São Paulo, vamos também ver os 5 terremotos mais fortes da história. De acordo com a estimativa do Serviço Geológico Americano, há em média 17 tremores de magnitude entre 7 e 7,9 ocorrendo todos os anos ao redor de todo o mundo. Pra vocês terem uma ideia, os de escala 9 são os considerados aí dos mais fortes, né? Então veja que não tão próximos desses mais fortes, você tem entre 7 e 7,9 ocorrendo todos os anos no mundo inteiro, tá? Vamos olhar alguns aqui então. Olha esse terremoto do Chile, né, em maio de 1960, ele alcançou magnitude absurda de 9,5, tá? 1.600 mortes confirmadas, 3.000 feridos e 2 milhões de pessoas desabrigadas em razão desse terremoto no Chile na década de 60. Continuando aí, você tem no Alasca em 64, também no de magnitude 9,2, com 139 mortes confirmadas. Aqui, ao contrário das guerras, a gente está em ordem decrescente, do mais forte para o mais fraco, tá? Você tem na Sumatra, na Indonésia, né, em 2004, de magnitude 9,1, 227 mil mortes. E esse terremoto aqui é justamente aquele terremoto que gerou aquele famoso tsunami que assustou muito as pessoas ao redor do mundo, com imagens impressionantes das grandes ondas e de imagens de animais aquáticos que viviam nas partes mais fundas e, em razão do tsunami, foram trazidas à superfície e ali se descobriu várias novas espécies, né, de animais marinhos, né?
Você tem também o terremoto de Honshu, no Japão, em 2011, já bastante próximo, né? Magnitude 9. E ali confirmadas 15 mortes, 6.000 feridos e 2.000 desaparecidos. O Japão ele convive muito com terremotos, né, com uma certa frequência. É um arquipélago, né, então é meio complicado ali. E você tem de Kamchatka, na Rússia, em 1952, magnitude 9. E aí ele vai ter 2.000 mortes confirmadas, não tem informação sobre desaparecidos ou feridos ou desabrigados. Mas estes aí são 5 dos terremotos mais fortes. E aí o número de pessoas atingidas é que fica evidente, não somente de mortes, mas você tem feridos, desabrigados, desaparecidos. Esse caso do Japão ele é específico no número de desaparecimentos porque é um arquipélago. Então os tremores fazem com que as pessoas se percam nos mares também, né? Então o fato de repente ele ter poucas mortes, mas atingir essa quantidade de pessoas feridas, desabrigadas, desaparecidas, é uma coisa terrível também. Veja então que os terremotos eles são recorrentes na história da humanidade e são sinais de que a vinda dele não está próxima, que é o princípio somente das dores, tá? E é interessante que foi recentemente relatado que na cidade de Sodoma, né, que está debaixo de sal e enxofre, houveram terremotos recentes lá que mudaram um pouco a estrutura interna das cavernas. Olha só, estamos falando de terremoto na cidade de Sodoma nesse ano de 2023, né? E aí a gente tem um bastante importante e famoso terremoto de Lisboa. Talvez você já ouviu falar sobre ele. Ele é muito significativo na história da humanidade por uma série de desdobramentos que ele tem, tá? O terremoto de Lisboa de 1755, ele causou grande destruição na capital portuguesa, que precisou ser reconstruída. E aí teve o seu estilo arquitetônico reformulado. 1º de novembro de 1755, que olha que coincidência, é o que eles chamavam de Dia de Todos os Santos. A cidade de Lisboa, em Portugal, foi atingida por um terremoto de grandes dimensões. Nos estudos mais atualizados, né, eles calculam que o tremor de 1755 ele alcançou 9 graus na escala. Na época, Lisboa possuía cerca de 200.000 habitantes. E o número de mortos varia bastante, né? Porque existem aqueles que apontam cerca de 10.000 mortos, enquanto outros aí sugerem mais de 50.000 mortos nesse desastre. Como resultado dessa catástrofe, surgiram aí, só para citar alguns dos movimentos mais importantes, o deísmo, né, de Voltaire. Voltaire que tem a famosa frase lá de que a religião é o encontro de um oportunista com um idiota, né? E Voltaire ele falava que a Bíblia não duraria aí cerca de 100 anos após o seu estabelecimento como livro religioso, passando ali ela não duraria 100 anos, né? Frases de Voltaire, né? Que é um dos ícones do deísmo. Mas nesse período também surgiram outros movimentos como o iluminismo de Diderot, né? O iluminismo você encontra fácil para pesquisar, o racionalismo de Kant, que por sua vez derivaram vários outros movimentos que negavam a Deus e a sua providência na história, né, colocando a razão como grande cerne da existência da humanidade. Então esse período do terremoto de Lisboa, em razão desse grande acontecimento, dessa catástrofe, vários movimentos, né, filosóficos surgiram negando a existência de um Deus que tinha sua providência na humanidade, né, que eram argumentos como a gente tem até hoje, como por exemplo, onde estava Deus quando isso aconteceu. E esses movimentos eles têm como cerne principal ali, né, como uma raiz, o pensamento de que a razão, a racionalização, a razão, ela é o grande alicerce da humanidade para a sua existência. E dessa época saem grandes pensadores e grandes movimentos, né, e grandes filosofias, principalmente contra a existência de Deus e contra a providência de Deus na história da humanidade. Até a Revolução Francesa, ela se deu como consequência desse terremoto. Muitos filósofos e mentes brilhantes da época, né, cristãos ou seculares, concordaram que esse fenômeno natural foi o mais impactante no âmbito científico e filosófico de toda a humanidade. Seria aí uma suposta
grande apostasia após uma catástrofe que sucedeu uma época de martírio e fervor pelas boas novas do Evangelho no século XVI e XVII? Fica aí a pergunta, né? Também foi falado de que o fim não viria sem que antes houvesse uma grande apostasia, né? Será que de repente esse terremoto ele foi uma primeira grande apostasia da humanidade, visto que o século XVI e XVII trouxe ali tantos cristãos fervorosos e as boas novas do Evangelho, elas se disseminaram assim de uma forma muito abrangente? Seria correto dizer aí então que depois dessa grande catástrofe e surgir tantas pessoas importantes no mundo, grandes pensadores, negando a existência de Deus e a sua providência na humanidade, seria essa uma primeira grande apostasia? Fica a reflexão para você. A gente vai ter uma afirmação adicional no momento em que nós estamos gravando esse vídeo. Nessa semana mesmo está acontecendo aí um tremor de magnitude 7.8 na Turquia, tá? E ela está entre os 20 mais potentes do século. No dia 15 de fevereiro especificamente, né, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a estimativa de mortos no terremoto da Síria e da Turquia passa de 41 mil nesse instante em que é gravado. Eu não sei se esse vídeo vai ser postado um dia depois, imediatamente eu gravar, provavelmente não, tá? Por causa de algumas agendas que a gente tem. Mas, nesse exato momento, isso é uma informação adicional que não estava no script, tá? Nós temos na Turquia um tremor de magnitude que já chega a 7.8, e ele já está na lista dos 20 mais fortes desse século. Tá? E exatamente agora no dia 15/2, eu consultando a fonte aqui, a estimativa de mortos no terremoto que atinge tanto a Síria quanto a Turquia passa de 41 mil mortos. Então, mais uma vez, meu irmão, se você crê na iminência do arrebatamento a qualquer momento, sinto te dizer, mas nesse exato momento, por exemplo, nessa primeira quinzena de fevereiro, por enquanto, isso não vai rolar. Tá? É uma nota triste, né? Porque a gente está tendo, ao mesmo tempo, a pandemia, nós estamos tendo, né, que aí entra na categoria de pestes, né? Nós estamos tendo aí também guerra, Ucrânia e Rússia, que não terminou. Temos rumores de algumas outras possíveis guerras, né? Aí nós temos armas de destruição em massa, entre outras coisas aí, né? E nós estamos tendo aí terremotos atingindo nesse momento a Turquia e a Síria. E nessa data, exatamente nessa data, o número de mortos passa de 41 mil. Oremos por esses povos, né? Vamos continuar aqui. Um dos sinais que também falta falar é a fome no mundo, né? Então veja só, a fome no mundo afeta hoje 811 milhões de pessoas, concentrando-se principalmente nos continentes africano e asiático. Olha só, né? Perto ali de onde começa a história da humanidade com Deus, né? Seria irônico se não fosse trágico. Essa condição é caracterizada pela falta de nutrientes essenciais para a manutenção do organismo e é causada por diversos fatores, como a pobreza, desigualdades sociais, crises econômicas, conflitos e guerras civis internacionais, além de ser intensificada pela crise climática, fenômenos como secas e severas inundações. As consequências da fome no mundo vão desde a subnutrição até a morte por desnutrição nos casos de maior gravidade. Então veja que Jesus é até engraçado, né, falar que Jesus é à frente do seu tempo, uma vez que ele é eterno e infinito. Isso é verdade, não existe tempo para ele, né? Ele conheceu o tempo quando se tornou um de nós. Mas Jesus ele fala de sinais, por exemplo, guerra, aí você tem terremoto, peste. Qual é a consequência de tudo isso? Fome, que é o que a gente leu aqui agora. A fome é quando a pessoa não tem os nutrientes básicos e o alimento para sobreviver. Consequência disso é crise econômica, não tem dinheiro porque o país está destruído por alguma coisa, né? De repente uma guerra que aconteceu no território ali, de repente terremoto, problemas climáticos, né? Calor extremo, frio severo, entre outras coisas. Então veja que pandemia, as pestes, veja que os terremotos, né? Problemas climáticos, né? Terremoto gerou um tsunami, terremoto gera deslizamento de terra, tudo isso prejudica ali geograficamente uma nação. E aí você tem as guerras com mortes, destruição de prédios, problema na economia para tentar se reconstruir, gastar com armamento, né? Tudo isso gera a fome.
que aí são sinais exatamente de que Jesus ainda não está para vir, é o princípio das dores. Então olha só como que Jesus pontualmente ele coloca a fome como uma consequência de todos os sinais anteriores que ele fala. E aí ele diz, gente, isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então só a nível de informação, vamos olhar aqui a fome no mundo. Nós temos um ranking, né? Segundo o site Brasil Escola, a gente tem um ranking hoje dos países, dos 10 países que sofrem mais com a fome no mundo. Né? Somália, Burundi, Comores, Sudão do Sul, a Síria, que nesse exato momento está passando pelo problema do terremoto, né? O Iêmen, República Centro-Africana, Chad, República Democrática do Congo e Madagascar. Como dito anteriormente, né, países essencialmente africanos e asiáticos. Então, a fome é uma realidade nos países mais pobres, e esses países mais pobres, de repente, são mais pobres justamente por causa desses sinais anteriores. Países que vivem em conflito, de guerras, países com problemas econômicos, países atingidos por situações climáticas muito severas em razão de uma série de coisas, a desigualdade em razão da apropriação econômica. Você vai ver que os presidentes e os reis de muitos desses países são extremamente ricos e o povo que eles governam são extremamente pobres, principalmente aqui República Democrática do Congo e Sudão, por exemplo. Você tem ali regimes são presidências, mas tem situações que são até estranhas, porque tem ali, por exemplo, monarquias presidenciais ou presidências monárquicas. É meio confuso, mas... E basicamente são lugares que pessoas aliadas ao exército daquele país é que são os grandes governantes, né? E são situações com que nós convivemos hoje, países em extrema situação de fome, que também é um dos sinais de que Jesus falava que ainda não era o fim e que era somente o princípio das dores, a fome no mundo, como a gente tem falado aqui. Aí tanto Jesus quanto Paulo, eles trazem para nós situações de que isso tudo é o princípio das dores. Mas o que é o princípio das dores? Paulo já falava, né, que é a mulher com dores de parto. Mas eu queria trazer para vocês algumas coisas aqui, que nesse período que eu fiquei meio longe dos vídeos, eu tive a oportunidade de adquirir muitos livros, e eu li muito e eu posso agregar muito ao material que já está em desenvolvimento. Mas eu tenho aqui de William Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, onde ele fala de uma experiência empírica. Ele vivenciou e esteve com muitos dos povos e com pessoas que viviam ali, com rabinos, né? Que ele vai falar sobre todos os costumes dos povos que viveram nos tempos de Jesus, os tempos bíblicos, né? Podemos pegar de Gênesis até os apóstolos, né? E aí fala sobre a questão do parto. E eu tenho esse livro também de James Kugel, que ele tanto vivenciou quanto cresceu aprendendo com um rabino que vivenciou boa parte dessa vivência, né, dos beduínos, dos povos do deserto, sobre os costumes e os hábitos, né, de quem vive no deserto, como aqueles povos do Antigo Testamento viviam. E o James Kugel, eu cheguei até esse livro porque eu adquiri essa Torá, que ela é o Pentateuco, e ela tem comentários de pessoas que viveram ou que vivem, né, como os povos mais antigos ali do deserto, os beduínos, ou pessoas, né, antropólogos, que viveram e conviveram com esses povos para poder estudar os seus hábitos, os seus costumes. E existem vários comentários, né, embaixo dos versículos, existem comentários sobre alguns costumes e por que eles faziam aquilo, né? Só para você ter alguns exemplos, você tem os textos em cima e você tem comentários aqui embaixo explicando um costume, explicando uma expressão idiomática. E um dos comentaristas dessa Torá, um dos que contribuem com comentários pontuais, é justamente James Kugel. E aí essa Torá, no final dela, onde ela tem as referências, né, de onde ela pegou as fontes e os livros, ela traz esse livro. Só que ele, no inglês, ele é Traditions, né? How to Read the Bible, né? Como ler a Bíblia, que foi traduzido para o português, né? Não como tradições, mas direto como ler a Bíblia. Do inglês, né, que é o original, o idioma do James Kugel, o nome do livro é Traditions, How to Read the Bible, né? Como ler a Bíblia.
E James Kugel é um dos comentaristas daquela Torá, e ele traz muitos desses costumes, e para esse vídeo especificamente eu fui olhar sobre a questão do princípio das dores, as contrações, as dores de parto, para poder dizer por que Jesus e Paulo usaram esse exemplo para especificar todos esses sinais e dizer como isso era parecido. Então vamos olhar aqui, por exemplo, ó. Princípio das dores, né? É um termo usado para as contrações da gestante, indicando que está próximo ao nascimento do bebê. Ah, mas eu acabei de falar que isso era justamente um indicativo de que esses sinais estavam apontando a volta de Jesus como algo longe. Tenha calma, vamos chegar lá. As mulheres daquela época, né, daquele período, elas calculavam o período estimado do nascimento acompanhando as fases da lua após as contrações terem início, né? Então, as mulheres, a partir do momento que elas começavam a ter dores de parto, elas começavam, através das fases da lua, né, a calcular o período aproximado em que nasceria o bebê. E eu vou voltar nisso daqui a pouco, porque vai entender, vai fazer bastante sentido para você, eu acredito que vai. Então, o princípio das dores é o quê? São a dor que precede a recompensa, no caso, o nascimento. Então, é uma dor que vem antes de uma recompensa, que é o nascimento, a conquista da vida, né, de gerar a vida, de trazer uma vida ao mundo, né? É importante frisar que é um indício, é um indicativo de princípio do processo. Fica claro que esse sinal é usado por Jesus para demonstrar distância para o fim, ou seja, ainda que não se possa afirmar o dia e a hora, esse sinal pode afirmar que este dia e esta hora não estão próximos. Mostra claramente um período no qual a sua volta ainda não se dará. Então, olha só, parece até paradoxo, né? Mas o princípio das dores indica o começo. Então, hoje, com a nossa medicina, hoje nós temos condições de saber que, por padrão, são 9 meses dentro de uma gestação considerada normal, 9 meses desde a geração do feto até o nascimento do bebê. Hoje nós sabemos isso. Naquela época, quando a mulher começava a sentir as contrações, ela começava a calcular as fases da lua para estimar quando seria o nascimento do bebê. Tá? Então depois, por padrão, se entendeu que eram 3 fases da lua, a saber, aí, aproximadamente 9 meses. Mas pode ser prematuro, ou pode ser que complete 9 meses, mas ainda passe alguns dias. E aí veja por que esse sinal é tão importante. A partir do momento que começam as dores, né, por isso o princípio das dores, as dores como padrão são contrações, mas quando principia, quando inicia, aí você sabe, a partir de agora começa um período longo de gestação, onde eu posso estimar aproximadamente a época do nascimento. Mas aí volta o que Jesus disse, o dia e a hora é impossível. A grávida, ela sabe o quê? Começou a ter as contrações. Né? As mulheres que estão assistindo que já tiveram filho vão corroborar o que eu estou dizendo. Começou a contração, legal. Você começa a estimar e você faz até uma conta, deve nascer aproximadamente e tal. Mas o dia e a hora exatamente você não sabe. E aí você tem uma outra certeza. Próximo do nascimento, até o rompimento da bolsa, há uma intensificação nas contrações. E é exatamente isso que Jesus e Paulo estão dizendo. Quando as dores tiverem princípio, né, quando a mulher começar a ter as dores de parto, você pode estimar aproximadamente o período em que haverá o nascimento. Mas é impossível precisar o dia e a hora. Eu falei em vídeos anteriores que quando Jesus ele dá a narração dos eventos em sequência, Jesus ele dá uma série de sinais que apontam a sua vinda como ainda distante, mas tem sinais que dizem, aí sim, então virá o fim. Então, o que é que Jesus nos ensina? O dia e a hora nem Jesus sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai. O dia e a hora ninguém sabe. Jesus ele usa dia e hora para ter exatidão de momento. Mas o que é que você pode estimar por proximidade com os sinais? O período. Lembra que eu usei o exemplo de ponto de referência? Você sabe que para sair de um lugar e chegar até outro, para você saber o quão perto você está, hoje não tem GPS, enfim.
mas você tem placas no meio do caminho indicando distância, quilometragem percorrida e pontos de referência. Por exemplo, se você vai ensinar alguém que vai para um lugar, mas você não está junto, você ensina o caminho e você dá pontos de referência. Quando você passar por um prédio assim, 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 quando você passar por um shopping assim, um hotel assim, você já está próximo de chegar em tal lugar, vai faltar tantos minutos, vai estar a tantos quilômetros. Veja que Jesus está fazendo um discurso aqui, apontando para o fim, que nem aquele pessoal que estava ouvindo passaria por isso. Eles acreditavam que sim, e essa era a sua expectativa, de presenciarem ali, ainda vivos, a morte de Jesus e a ressurreição. Eles presenciaram, mas a volta, eles tinham esperança de fisicamente presenciar. Por isso que Paulo tem essa preocupação de escrever essas cartas para Tessalonicenses, porque eles acham que Jesus tinha voltado e eles não tinham percebido. Veja que Jesus ele dá os sinais justamente para isso, ele dá pontos de referência para você saber. Começou a ter as dores, as contrações, né? Lembra que você está na Pax Romana, período de paz, não tem guerra, não tem rumor de guerra, era um período ali que não tinha desigualdade social, porque Roma estruturava aqueles que eles colonizavam, tá? E aí Jesus fala, olha, vai ter um período que vai começar a ter guerra, nação contra nação. Veja que nós falamos no começo, a Pax Romana termina 180 depois de Cristo. Se nós entendemos que Jesus faz esse discurso aproximadamente no ano 30, visto que Jesus nasce antes dele mesmo, né, que o ano 0 não é o nascimento, chegou-se à conclusão de que Jesus nasceu de 3 a 4 anos antes do que é considerado o ano do nascimento dele. Isso é assunto para outro vídeo também, tá? Mas considerando que Jesus faz esse discurso ali aproximadamente no ano 30, né, perto de quando ele é crucificado, passam-se 150 anos até, de fato, a Pax Romana acabar, o período de paz acaba depois de 150 anos do discurso. Então essa geração aqui, realmente, eles ainda viveram no período de paz. Ah, mas tem a destruição do templo no ano 70. Isso é ainda uma consolidação da Pax Romana. Por isso que Jesus aqui, eles perguntam sobre a destruição do templo e sobre os sinais da vinda de Jesus. Isso fica muito claro quando você entende historicamente. Ah, Jesus faz o discurso no ano 30. Ali entre o ano 50 e 60, Paulo escreve as primeiras cartas. Depois, no ano 70, você vai ter o Evangelho de Marcos. E você já viu essa cronologia, eu já trouxe em vídeos anteriores. Mas aí você vai ter destruição do templo no ano 70. O primeiro sinal que Jesus falou da destruição do templo cumpriu. Então ele deve estar para voltar. Lembra que eu falei que eles associavam uma coisa a outra? Destruição do templo e imediatamente depois Jesus volta. Na pergunta que eles fazem, eles colocam isso, mas não é o que Jesus responde. Ele vai separando as coisas. E aí você tem anos 70, a destruição do templo. Mas ainda é Pax Romana. Ninguém prevaleceu sobre os romanos. A paz continua e ela se expande já com a cultura greco-romana difundida. Lá em 180 depois de Cristo, aí a Pax Romana ela é derrubada, né? E aí começam as outras nações a se estabelecer e começam guerras entre nações e povos diferentes, e reinos contra reinos, né? Então você vê que ainda tem uma durabilidade muito grande desse período de paz. Então por isso que Jesus fala, quando essas coisas começarem a acontecer, é o princípio das dores. Considerando com a mulher grávida, começa-se ali uma contagem regressiva, né? Quem crê nas 70 semanas de Daniel começa a fazer as associações com os sinais que são os mesmos. Jesus menciona Daniel em Mateus 24, a gente leu isso na leitura e vamos chegar no episódio que fala sobre isso. Mas veja, é o princípio das dores, é o começo do trabalho de gestação até vir o parto. E o princípio de dores, as contrações, é o período que precede a recompensa, que é o nascimento, que para nós é a volta de Jesus. Então veja, você começar a acompanhar o período de gestação através das contrações, você pode estimar o período em que nascerá baseado nos sinais que ele deixou. Mas você não sabe o dia nem a hora. Nenhuma mãe, nenhum médico acerta o dia e a hora do nascimento do bebê. Pode ser que completa 9 meses e nasce um dia depois, 2 dias depois. Eu conheço casos que nasceu com 9 meses e 12 dias. Como também conheço casos de nascer com 6 meses, 7 meses. Claro que no caso de Jesus aqui, a gente acredita pelos sinais que ele não deve antecipar. É possível? É, porque a gente não sabe e não tem controle sobre isso. Mas você vê que no discurso tem sinais ali que indicam
o quão ele já está se aproximando de voltar, e aí tem sinais que dizem, aí é o fim. Tá? Então a gente tem que entender esses sinais, principalmente o caso aqui da gestação, da mulher com dores de parto, como sinais de que começou-se uma contagem regressiva. Mas tem sinais que apontam que ainda não está perto de nascer o bebê. Por isso que é fundamental entender o que Jesus exemplifica e o que Paulo exemplifica. Paulo ele ainda diz, né, quando disser paz e segurança, virá sobre ti repentina destruição. E aí ele usa o exemplo assim como a mulher em dores de parto, que é o que Jesus usa quando ele fala sobre o princípio das dores. O termo princípio das dores é início das contrações, como contagem regressiva até o nascimento do bebê. E aí você pode até calcular o período, né? E eles usavam as fases da Lua, né? Isso tem uma correlação também com as potências dos céus abaladas, né? A Lua, ela não dá mais o seu brilho, o Sol se converte em sangue, mas isso é mais para frente, mas tudo está correlacionado. Tudo está linkado no que Jesus fala, né? Então você pode não saber o dia e a hora, mas você pode, pelos sinais, pelas contrações, pelos sinais do discurso de Jesus, estimar um período em que isso deva acontecer. E quando é esse período? Quando disser paz e segurança. Ninguém está lutando com ninguém, um povo não está contra o outro, aparentemente tem um governo cuidando de tudo, sim, através de forma opressora e impositora, mas veja, Jesus nasce num período de Pax Romana, Jesus volta num período de aparente paz, que Apocalipse chama de a Grande Babilônia. Olha só quanta coisa interessante tem aqui. E continuando com a nossa árvore, você vê então que temos mais uma ramificação dentro do discurso de Jesus. Vamos colocar aí um ícone representativo como a Segunda Guerra Mundial, né? Apesar de termos também aí fomes, peste, terremoto, mas vamos colocar esse ícone aí porque talvez foi o mais representativo, principalmente no que mudou a geografia, né, sociopolítica da humanidade e que influenciou diretamente aí a história do povo judeu. Tá? Mas o que nós temos então é isso. Você vê aí os sinais que Jesus dá, e é importante entender, irmão, você fazer um estudo da análise de discurso que nós falamos em vídeos anteriores. Entenda as palavras que são colocadas, veja as conjunções, fique atento aos pronomes este, esta, aquele ou aquela, né, indicando proximidade ou distância. A conjunção adversativa, por exemplo, que ela indica uma ideia oposta ao que foi falado anteriormente. Tudo isso vai acontecer, mas não antes de tal coisa. Ou parece estar próximo, porém tal coisa ainda é distante. Tudo isso é relevante na análise de discurso. Veja que Jesus ele deixa todos os exemplos e os sinais para a gente poder estimar os períodos, assim como o parto. Por mais que você faça o ultrassom, você faça o acompanhamento todo ali, você faça toda a programação e o planejamento para ter o seu bebê da melhor forma, o dia, a hora é impossível você precisar. Mas você consegue, acompanhando ali o período, o calendário bonitinho, estimar ali o nascimento quando se dará. Claro que você consegue muito mais aproximar o nascimento de um bebê, sabendo aí que o normal normalmente são 9 meses, né? Mas é diferente de Jesus. Só que você tem sinais indicativos, né? E nós vamos ter alguns sinais que indicam de fato o rompimento da bolsa para que possa vir o nascimento do bebê, quando Jesus dá alguns sinais específicos dizendo, então tal coisa, aí virá o fim. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você chegou até aqui, eu já te peço para ajudar o nosso trabalho, né? Clica no curtir se você gostou desse material, se você quer acompanhar os vídeos que virão a seguir agora em nova frequência de postagem. Você pode ver que a gente já está com um estúdio um pouco diferente, é um ambiente que ele é mais bem tratado acusticamente, é um lugar onde eu tenho aqui os meus livros. Qualquer hora eu ponho no Instagram uma foto dos meus livros aqui na minha estante. Aqui eu vou ter algumas coisas que eu trabalho com música também. Lá no meu Instagram você pode ver os livros, sempre que chega um livro novo que eu compro, eu posto lá, dá uma olhadinha lá também se tiver interesse. E não se assuste com o tamanho do vídeo, se de repente você não tem tempo ou paciência para assistir ele inteiro de uma vez, eu sempre coloco ele dividido por capítulos. Então de repente vai lá na timeline, dá uma olhadinha sobre os assuntos, quer ouvir sobre alguma coisa específica, clica só no que você quer ouvir,
Na hora que tiver com o tempo, deixa o vídeo rolando no seu fone, faz os seus afazeres, as suas tarefas e assiste como se fosse aí uma espécie de podcast, tá? O pessoal até brinca que fala que eu posto podcast, eu não posto vídeo de estudo, mas não tem problema. Eu faço ele completo para que você tenha as informações no mesmo lugar, né? Quando eu terminar a série, eu vou postar alguns cortes, igual eu fiz em séries anteriores também, tá? Mas aí vai lá na timeline, dá uma olhadinha só no assunto que você quer olhar naquele momento, tá? Ou então, se você tem outros afazeres, coloque ele para ouvir no foninho, vai fazendo as suas coisas e vai ouvindo que você aprende do mesmo jeito, tá? Eu agradeço você que acompanhou até aqui, tá? Dá um apoio para o nosso trabalho, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, dá uma corridinha no Instagram também para poder olhar algumas coisas que a gente posta lá. E te agradeço por estar conosco em mais esse episódio. Que Deus abençoe você, a sua família, seu ministério. A gente se vê no próximo vídeo e continuando com a nossa série aqui, Arrebatamento, sobre os sinais da volta de Jesus. Deus abençoe a todos, até uma próxima.